Oi, pessoal, tudo bom com vocês? E aí, estão aprendendo muito nas aulas aqui do Escola na TV, Escola em Casa? Então vamos lá continuar, né? Meu nome é Sara Romini e eu sou a professora de Ciência da Natureza. Hoje a gente vai ter mais uma aulinha, terceira aula, e do fase 1 e fase 2, EJA. E vamos falar um pouco mais sobre o corpo humano e saúde. Só para relembrar a primeira e a segunda aula, né, o que a gente viu sobre sistema cardiovascular na primeira aula, sistema respiratório, sistema digestivo. Na segunda aula a gente viu sobre sistema esquelético, sistema muscular, sistema excretor, que é ali, ó, para eliminar a urina, né? Vimos também o sistema reprodutor e o sistema nervoso. Estão lembrados? Se não, vão lá, dá uma olhadinha na aula que está lá no canal, certo? Dá uma olhadinha, dá uma revisada no assunto. Não esquece de sempre estar revisando, porque é um assunto bem grande, tem muita informação e a gente precisa estar o tempo todo relembrando lá o assunto, que é um assunto muito importante, que é sobre o corpo humano, nosso corpo. Ok, gente? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que também está aí dentro do nosso corpo, né, do corpo humano e saúde, que é sobre nutrientes. Então a gente vai falar sobre alimentos. E para isso, Chaminézinho pediu para trazer o trecho de uma música que a mãe dele gosta muito de escutar no final de semana. É, Chaminézinho? Olha, ele trouxe O Cio da Terra, que é de Nilton Nascimento e Chico Buarque, que diz assim, é um trechozinho que vai mostrar que a gente vai trabalhar um pouquinho na aula de hoje. O trecho é o seguinte: debulhar o trigo, recolher cada bago de trigo, forjar do trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Por que, Chaminézinho, você trouxe esse trechinho? Sua mãe gosta muito, ele está dizendo que gosta. A mãe, no final de semana, sempre escuta Nilton Nascimento e Chico Buarque, olha. Muito bem. E aí, ele quer falar algumas curiosidades sobre o pão. O pão, teve origem há cerca de 12 mil anos na Mesopotâmia, hoje conhecido como Iraque, quando se deram as primeiras culturas de trigo. Imagina-se que nessa época o homem começou a triturar o grão para ficar mais fácil de comer. E ainda acredita-se que os egípcios começaram a misturar a farinha do trigo, né? Eles trituraram o grão e começaram a misturar com água. E aí eles esperavam um pouco a formação, né, de bolhas para depois colocar nas pedras para poder assar, para poder lá cozinhar, né? E só que ainda acredita-se que esse processo já era conhecido muito antes dos egípcios, né? O povo já sabia desse processo de que tinha que misturar, esperar e depois colocar para cozinhar. E com o passar do tempo, o homem foi compreendendo e aperfeiçoando o processo de fazer o pão. E aí, quem já fez pão? Nessa pandemia eu aprendi a fazer pão, aprendi a fazer bolo, fiz torta, pintei parede, coloquei prateleira, furei parede, certo? Então, esse pão aí, para fazer o pão, a gente precisa de alguns ingredientes, né? Eu trouxe só uma parte dos ingredientes, que é farinha de trigo, fermento biológico, água morna, açúcar, e aí você pode colocar outros elementos também. Mas aí a gente recomenda, né? Quem já sabe, tem gente que trabalha aí, né? Já trabalhou em padaria, que já trabalha cozinha para vender também, autônomo, né? Então a gente sabe que quando a gente mistura esses elementos, a gente espera um pouco. Recomenda-se que depois que misture, deixa descansar. Aí quando descansa, o que é que a gente percebe? Que o pão, que a massa do pão ela vai crescer, vai inchar. O que é que acontece? Acontece a formação, a produção de bolhas que são provocadas pela liberação do gás carbônico ocorrida ali na transformação química, né? Mas quem é que faz essa liberação de gás carbônico? Como é que acontece isso? Então, quando a gente coloca o fermento biológico, na verdade o fermento biológico, ele é uma levedura, é um fungo. Mas, professora, fungo faz mal? Vocês sabem, né? Quem já trabalhou com isso sabe que tem alguns fungos que fazem bem, que a gente produz alimento, produz bebidas, produz até remédios. Pois é, através desses micro-organismos, fungos e bactérias, a gente pode estar produzindo, né, vários compostos aí para a gente utilizar no nosso dia a dia. E Chaminézinho está dizendo aqui, que o fungo ele é formado por uma única célula, denominado
pelos cientistas como Saccharomyces cerevisiae. É o nome desse fungo, que é muito importante aí na nossa alimentação. Então, ó, os fungos são micro-organismos, são pequenos organismos bem pequenininhos, microscópicos, que em condições favoráveis, eles vão crescer e se multiplicar. Então, no pão, o açúcar vai servir de alimento para ele. Ele vai lá, vai comer o açúcar, vai crescer, vai se multiplicar, e assim como a gente que come, quando a gente come e bebe água, a gente elimina, né, fezes, urina, o fungo ele vai estar eliminando o gás carbônico. E esse gás carbônico, além do gás carbônico, ele vai estar eliminando também o álcool e o calor. Esse gás carbônico é que vai formar aquelas bolhas e fazer com que o pão enche. Mas quando a gente colocar o pão, aumente, né? E quando a gente coloca no forno, aí esses micro-organismos vão morrer devido à temperatura e também vai evaporar o álcool, que também ocorre na liberação ali dessa transformação química que o fungo promove. Então, o que são transformações químicas? São aquelas que produzem novos materiais. Então, eu tenho uma massa lá de pão que é branquinha, de repente eu boto no fogo, quando eu tiro, ela vai estar dura, né, ou fofinha, e vai estar de outra coloração, amarronzada ali, um marronzinho, né? E a gente pode reconhecer essas transformações químicas justamente quando muda, quando a gente tem algumas evidências, quando mudou o material. Então, quando eu tenho mudança de cor, o desprendimento de gás. Então, quando eu boto a água para evaporar, para fazer o café, não sai o vapor? Pronto, ali está acontecendo uma transformação química. Quando eu boto o ovo para fritar, ele não é de um jeito, né? Lá meio gosmento, meio líquido. Quando a gente coloca para fritar, ele não fica ali mais durinho. Quando a gente coloca para cozir, né? Para fazer o cozimento, ele também não endurece. Então, isso mostra que houveram transformações químicas. Então, mudança de cor, desprendimento de gás, produção ou absorção de energia, calor, luz, eletricidade, tudo isso promove a transformação química. E não é só nos alimentos que acontecem não, tá, gente? Nosso corpo está ocorrendo várias transformações químicas, né? A gente respira, troca o gás oxigênio com o gás carbônico. Nosso sangue também leva nutrientes para todo o nosso corpo, libera outros nutrientes que a gente não quer, outras substâncias pela urina. Então, tudo isso que acontece é também transformação química. Então, exemplos de transformação química: pão, queijo, coalhada, produção de bolo, fritura de ovo e etc. E mais a gente vai focar hoje, então, nas transformações químicas que acontecem nos alimentos. E aí eu trouxe um trechinho aí de uma marchinha de carnaval que muitos conhecem, não é da minha época, tá, gente, que eu sou mais novinha, mas muitos conhecem aí, ó, é a música Yes, Nós Temos Banana. Eu fui no YouTube e pesquisei só para saber como era o tom, e é mais ou menos assim, eu passei a semana com esse trecho na minha cabeça. Yes, nós temos bananas, bananas para dar e vender, banana menina tem vitamina, banana engorda e faz crescer, trana, trana. E assim vai, né? Carnaval, saudades de Olinda, né, gente? Mas, importante, né? Aí um alimento, a banana. Banana é fundamental, né? Então, para um alimento ele ser considerado um nutriente, ele precisa dar energia para o nosso corpo. Ele também não pode ser tóxico, não pode fazer mal, tá? E tem que trazer nutrientes, né? Tem que dar substâncias para que o nosso corpo utilize para várias coisas. Então, o alimento ele vai ser a matéria-prima para constituir o nosso corpo e também para dar energia. Os nutrientes, ó, quando a gente ingere o alimento, acontecem várias transformações químicas de modo a desempenhar diferentes funções no organismo. Algumas, principalmente, fornecem energia, outros renovam as substâncias do nosso corpo, outros ainda contribuem para o combate de doenças, dando continuidade à vida e ao crescimento. Então, gente, não é só da energia, não é só da matéria-prima, também ajuda ali no combate de bactérias, vírus, tá, gente? Por isso, hoje a gente vai falar bastante desses alimentos. E aí eu trouxe essa tabelinha da banana. A banana, ó, a gente pode ver que na tabelinha de cima, ela tem água, ela tem proteína, ela tem gordura, ela tem carboidrato. E na tabela embaixo tem várias coisas aí, ó, como cálcio, ferro, fósforo, magnésio, potássio, vitamina A, B1, B2, C, inúmeros constituintes. E a gente vai conhecer cada um deles hoje, tá? Por isso,
Aí, ó, Chaminésia tá dizendo, e aí, gente, a banana é nutritiva ou não? O que é que vocês acham? Vamos entender cada um desses componentes para a gente poder dizer se é ou não? Então, ó, os cientistas, eles dividiram os nutrientes, né, por características similares. E aí eu vou ter vários grupos, né, como carboidrato, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais. Então, vamos falar cada um deles. Os carboidratos, ó, são os nutrientes que fornecem energia necessária às atividades do corpo, né? Um carboidrato bastante conhecido e importante é o amido, que a gente vai encontrar ali, ó, na mandioca, na batata doce ou batata inglesa, milho, trigo, feijão. Então, ele vai fornecer, né? A gente também encontra em frutas, ele vai fornecer, ó, energia para o nosso corpo. Quando a gente fala de carboidrato, lembrem, açúcar. Até aquele açúcar refinado que a gente tira da cana de açúcar é o carboidrato, é um carboidrato. Então, quando eu coloco o açúcar ali no meu cafezinho, gente, eu tô colocando, né, carboidrato. E esse carboidrato é que, quando entrar no meu organismo, ele vai fornecer só energia. Ele vai fazer com que meu corpo todo trabalhe, que os meus sistemas consigam trabalhar, que o cérebro também, ó, o encéfalo, lembra lá, sistema nervoso, consiga mandar, enviar sinais, né, e receber estímulos e tudo isso é através também dos carboidratos que a gente tem toda essa movimentação no nosso corpo. Proteínas, outro grupo aí, a gente vai falar sobre as proteínas. São os nutrientes que mais participam das estruturas das células, tecidos e órgãos do corpo. Encontramos proteínas principalmente nos seguintes alimentos: leite, carne, ovo, presunto, queijo, peixe, etc. Então vocês lembram, né? Quando a gente vai comer uma carnezinha lá, vocês lembram lá que a proteína é músculo, né? É formada de músculo. Então quando a gente ingere aquela proteína, aquela carne, o nosso corpo vai quebrar. Lembra lá, sistema digestivo? Vai quebrar esse alimento e vai levar essas moléculas dessa proteína, que são os aminoácidos, levar para todas as nossas células e formar outros músculos, né? Da estrutura para células e outros tecidos. Então, ó, proteína é chamada de um alimento construtor, porque ele vai ajudar a construir o nosso corpo. Já os lipídios, a gente também conhece como gorduras. A gente vai encontrar principalmente nos seguintes alimentos: óleos comestíveis e nas gorduras, tanto vegetal quanto animal. Então, lembra lá daquela carnezinha com aquela gordurinha do lado? Pronto, ali é lipídio. Gordura, lembra de lipídio. Entre as principais funções biológicas dos lipídios está o armazenamento de energia. Então, assim como os carboidratos, a gordura vai me ajudar a armazenar energia. Só que no carboidrato, quando a gente se alimenta, o corpo absorve mais rápido. E aí a gente usa praticamente na mesma hora, nosso corpo usa na mesma hora. Porém, a gordura não. A gordura ela vai começar a se acumular. E se a gente come muita gordura, acumula onde? Aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, que a gente não gosta. E a gente tem que se exercitar bastante para poder tirar. Então, tem que ter cuidado quando a gente come aquela carne super deliciosa, bem gordurosa, tá? Vitaminas e sais minerais são substâncias não energéticas, não vão dar energia, não tem açúcar, tá? Mas elas são muito importantes para o nosso organismo. Ela é encontrada em pequena quantidade nos alimentos e são indispensáveis para o organismo. A gente chama elas de alimentos reguladores ou funcionais. Vão ajudar a regular lá as estruturas do nosso corpo ou vão trazer alguma função para o nosso corpo. E as vitaminas e sais minerais a gente chama de micronutrientes. Por quê? Porque são substâncias que a gente vai encontrar pequenininha, em pouca quantidade no nosso corpo, e também o nosso corpo vai precisar em pouca quantidade. Diferentemente dos carboidratos, proteínas e lipídios, que a gente chama de macronutrientes, porque a gente encontra nos alimentos em grande quantidade e o nosso corpo também vai precisar em grande quantidade. Né? Então, exemplos aí, ó, de vitaminas, nós temos vitamina A, B2, B6, B12, C, D, E, e elas vão ajudar ali nas transformações químicas, né, do organismo. Então, ela vai estar ali ajudando a acelerar o metabolismo. Aí tem uns exemplos, a vitamina A, por exemplo, ela vai ajudar na nossa visão, ela vai ajudar no crescimento de dentes, dos ossos, desenvolvimento. A gente vai encontrar principalmente em gorduras, no ovo, manteiga, legumes amarelos e verdes. Vitamina D
ela vai estar ali ajudando na absorção do cálcio do leite, que vai estar ali ajudando a formar nossos ossos e a repor as substâncias lá do osso. E a vitamina C, que é muito importante e muito conhecida, né, gente? Principalmente nessa época de pandemia, nessa época de inverno, frio. Então, o nosso corpo, ele começa a ficar mais debilitado e a vitamina C vai ajudar a combater bactérias, vírus, certo? E deixar o nosso corpo mais saudável. Os minerais também são fundamental para o nosso corpo. A gente tem ferro, cálcio, potássio, certo? E eles vão estar ali ajudando em várias coisas. Formação dos dentes, formação dos ossos, ajudar ali no sistema nervoso, ó, cérebro, nosso corpo, tá? Na pressão arterial. Então, precisamos também nos alimentar bem para poder ter todos esses alimentos, né? Esses nutrientes. E aí eu trouxe a tabelinha para vocês do cuscuz flocão, né? Vocês podem perceber que ele fornece 178 calorias, que é a quantidade de energia que ele vai me fornecer em 50 gramas de cuscuz, né? E aí a gente vai ter, ó, 38 gramas de carboidrato, 3,6 gramas de proteína e 1,1 de gordura total. Então tá beleza, né? Comer pouquinho dá para trazer energia e promover ali uma sustentação ao longo do dia. Trouxe também o do feijão preto, né, que é, ó, 130 calorias, né? Tem também carboidrato, proteína e bem pouquinha gordura. E trouxe para vocês também uma tabela, a informação nutricional de um polivitamínico e um polimineral, que chega uma certa idade a gente precisa já começar a tomar, porque às vezes com a correria do dia a dia a gente não consegue se alimentar bem, certo? Então eu mesma tomo, isso aqui é do meu polivitamínico, do polimineral, para me ajudar ali a estar repondo algumas vitaminas e minerais que eu não consigo ao longo do dia estar me alimentando ou absorvendo bem no meu organismo. E quando a gente vai envelhecendo também, aí já demora mais para o organismo também a absorver. Então na aula de hoje, gente, foi transformações químicas, macronutrientes, carboidratos, proteína, lipídios, micronutrientes, vitaminas, minerais e tabela nutricional que a gente viu ali, como esses nutrientes se dispõem aí nos alimentos. Para o desafio, ó, chaminézinho, quer que vocês mandem, observem, né, as tabelas nutricionais dos alimentos que vocês mais consomem, tirem uma foto e mandem para o nosso Instagram aí, ó, @cepa, e diga, e aí, é um alimento nutritivo ou não, certo? Então, observem o que vocês estão comendo e mandem lá a fotinha pra gente. Então, gente, foi isso, nossa aula do EJA, terceira aula, fase 1 e fase 2. Se cuidem, continuem os estudos e beijão, tchau, tchau.